Pastor Isaac vai ser um instrumento de Deus nesta noite para nos trazer a mensagem vinda do coração de Deus para o nosso coração. Vamos orar e nos preparar para receber a palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos porque até agora nós falamos contigo através dos louvores, das orações, dos dízimos e ofertas. Agora, Senhor, fala conosco para que o diálogo se complete entre os céus e a terra. Fala através do pastor Isaac, Senhor, que pregando a tua palavra, ele encha nosso coração de paz, de direção, de restauração. Ó Pai, abençoa teu servo, abençoa a sua família e obrigado por tê-lo no ministério desta igreja. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo, esta igreja, pela confiança. Antes de nós lermos a palavra de Deus, gostaria de encorajar você, né? Essa semana me perguntaram se o candidato que não está indo de acordo com os princípios bíblicos, ganhar, e proibir nós entregarmos folhetos, você vai ter medo? Eu falei, não. Ele disse assim, mas você está falando agora porque não está acontecendo. E aí ele indagou mais alguma coisa que eu não lembro, aí eu disse assim, aí o Espírito de Deus diz assim, diz para ele, os 20 anos que nós convivemos juntos. Aí eu parei, pensei, formulei a pergunta diante que Deus me falou e disse para ele, os 20 anos que nós trabalhamos juntos, você acha que eu vou negar ou eu vou ceder? Aí ele me abraçou e disse assim, você vai continuar firme. Queridos, são recados de Deus. Eles estão ali fora. Então nós temos mais ali, temos um expert aqui que confeccionou, né, que é o nosso amado William, ele está ali. Né, nós estamos atentos, precisando, nós vamos confeccionar mais. Mas uma coisa nós não vamos fazer, parar. Vou pregar um texto bíblico aqui. Este homem quis paralisar o evangelho. Deus paralisou ele. Se qualquer governante, qualquer pessoa, nós quisermos parar o que Deus tem proposto a fazer nessa terra, Deus vai nos parar. Isso eu creio nisso. Seja perseguição, seja qual for. E eu abri meu celular e abri Romanos capítulo 13, verso 1, diz assim, olha, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, se não for Deus. Porque quem chegar lá, se Deus não desejar, Deus não vai concretizar, não vai se concretizar. Eu oro, eu tenho fé nisso. Eu tenho fé nisso. Com a pandemia que nós vivemos, estamos aí, creio que nos finalmente. Queridos, entregue esse folheto. Esse folheto aqui é a palavra de Deus. Esse folheto aqui, eu já falei aqui algumas vezes, de relatos de pessoas que tiveram um folheto desguardado no trabalho 11 anos. Aprove Deus 11 anos, Deus usar aquele folheto a falar aquele coração. Quantos nós já nos entregamos aqui na Redondeza? Quantos nós já entregamos? E nós temos muita oportunidade. Padaria, posto de gasolina, até pedágio. Aí um folheto da esperança, eu estava junto com a Lê, atravessando ali a ponte,
aquela rua que divide Ponta Porã, né, Pedro Juan Cabaleiro ali, indo para o Banco do Brasil, nós entregamos folheto ali. Aí a pessoa pegou, nossa, que bênção, vocês são de longe, né? De longe. Ou seja, é aqui, é lá, confins da terra. Então eu convido você, incentivo você a pegar esse folheto ali. Qualquer coisa, aquele lindo que está ali à porta, eu tenho meus afilhados ali, o Ângelo e a Letícia. Nós temos mais. Então, a porta ali, você pega 2, ora, entrega em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá, carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo, epístola de Paulo a Filemão. Quando eu estudei profundamente essa carta, muito tempo atrás, e durante o tempo, né, relendo, lendo, extraindo lições, eu cheguei a uma conclusão muito linda. Carta de um amigo para um amigo. Carta de um amigo, que é uma carta que Deus enviou ao apóstolo Paulo para um amigo. E a palavra de Deus diz assim, assentado como você está, mas com toda a reverência, nós vamos ler essa palavra de Deus, e eu peço em nome de Jesus, que você permaneça com ela aberta. Nós vamos aqui extrair lições que estão contidas aqui no texto. Aqueles ensinamentos que o próprio texto nos falará nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, na minha versão NVI, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão. Nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, esse versículo aqui é muito importante. Antes me era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse do meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, sem qualquer favor que você fizer, espontâneo e não forçado. Também ele tenha tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta.
Tem algo parecido aqui com o nosso amado Jesus? Ponha na minha conta. Sim, irmão, gostaria de recebê-lo de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder restituir a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E ele termina saudando esta carta. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Deus, Tu sabes que tem orado, Senhor. Tu sabes que tem orado que se eu estiver pregando onde estiver, que eu não fale nada que seja a verdade que é o Senhor. Que o Senhor me esconda, Pai, atrás da cruz de Cristo. Ó Deus, como João Batista disse, que o Senhor cresça e eu diminua. Ó Deus, a Tua palavra que nos falará, Senhor. A Tua palavra que nos conduzirá a termos um pensamento, uma reflexão, uma mudança de vida, ou aquilo que o Senhor desejar realizar na nossa vida, como o Senhor já o fez na minha vida, Senhor. Mas que eu não fale nenhuma palavra aqui, ó Deus, que não seja do Senhor. A Tua palavra, ó Deus, é que deve mover os corações das pessoas. Nós os pregadores, possamos ser somente porta-voz da Tua santíssima palavra, Senhor. Nós assim oramos e pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que foi escrito aproximadamente 62 anos depois de Cristo. Nós vivemos aí talvez uma época que nós escrevíamos carta, enviávamos às pessoas e demorava. Quantas vezes eu escrevi cartas para o meu avô, divisa do Paraguai. Tinha que escrever a carta, digitar a carta, fazer a carta, levar no correio, selar a carta, pagar aquela taxa, aguardar eles fazer a triagem, enviar a carta. E depois meu avô lá, alguns dias, ler a carta e mandar uma resposta. E essa carta é uma carta que é uma carta de Deus para a vida de Paulo, abençoando a Filemão, trazendo orientações a Filemão, e que talvez olhando esse texto, o que tem a ver esse texto com a nossa vida? Muita coisa. Martim Lutero, ele fala uma coisa muito interessante sobre esse texto. Ele diz: todos nós éramos como Onésimo. Todos nós. Nós estamos vivendo uma época que eu não vou nem falar qual que é o assunto principal, mas amanhã nós vamos comemorar 505 anos da Reforma Protestante no Brasil, onde uma das bases de Martim Lutero é que somente a Escritura deve ser lida, ensinada e mostrada às pessoas. Será que é isso que está... Se Martim Lutero estivesse sentado no banco de várias igrejas, em vários lugares, será que ele estaria contente não falar de Deus? Porque Deus é onisciente, Deus conhece. Esse homem, ele fala... Onésimo, Martim Lutero disse, nós éramos como Onésimo. O verso 18, se você prestou atenção, é o significado do nome Onésimo. Alguém que foi inútil e hoje é útil. Nós, diante do mundo,
das adversidades celestiais, espirituais, que nós sabemos que não são de Deus. Nós éramos pessoas perdidas, pessoas que estavam caminhando para o inferno, e Cristo veio colocar certeza no nosso coração. Ou seja, amado, Onésimo, como Martinho Lutero diz, nós éramos onésimos. Por que nós não somos mais onésimos? Martinho Lutero diz, porque agora nós somos libertos pela cruz que traz poder, igualdade, providência e perdão, graça e vitória no Evangelho. Ou seja, Martinho Lutero lá atrás, ele olhava aquelas coisas que eram ensinadas, pregadas, ele disse assim, não é verdade. Não condiz com a palavra de Deus. E uma das coisas que Martinho Lutero, ele traz um pensamento sobre esse texto de Filemão, porque quando nós olhamos para esse texto, o que Paulo nos traz à nossa mente, o nosso coração, é uma igualdade. Este homem, ele coloca Onésimo, alguém, um escravo fujão, que ao longo da história passada, esses escravos que eram, fugiam, quando eram recapturados, se colocava um F bem na testa, assim, ó. Quando as pessoas olhavam, as pessoas diziam, esse aí foi um escravo, é um escravo fujão. Ele fugiu. Mas, amados, uma das coisas do pensamento de Martinho Lutero é, quando Cristo entra na nossa vida, não tem ninguém melhor, não tem ninguém especial, não tem ninguém que tenha uma cadeira VIP, um lugar VIP no reino de Deus. Um jogo de futebol, um só ganha. Agora eu tenho certeza, quando Deus terminar a sua obra redentora aqui na terra e colocar nos céus os salvos em Jesus e dizer agora o ponto final. Se eu e você, não sei quem, chegar por último, é vitorioso. Não tem problema lá eu chegar lá e falar, poxa vida, o irmão S chegou primeiro do que eu. O pastor Vantuil, o Carlão chegou primeiro do que eu. Não, lá não vai ter isso. Lá quando terminar tudo, que encerrar todo aquele momento e nós tivermos a nossa vida com Cristo ali, o primeiro que chegou, o segundo e o último serão vitoriosos. É por isso que Martinho Lutero, quando olhando para esse texto, ele está dizendo, olha, o apóstolo Paulo escreve essa carta trazendo esse sentido que nós éramos onésimos, pessoas inúteis, escravos. Hoje nós somos servos do Senhor, servos abençoados, porque nós temos uma vida eterna pela frente. Ou seja, a igualdade. Jesus, quando olha para nós, o que ele vê em nós é pessoas chamadas, pessoas que têm a capacidade de licenciar, ser pastor, ser missionário, mas todos nós, diante de Deus, nós somos unicamente de igualdade. É isso que Martinho Lutero estava dizendo. Ou seja, queridos, e nessa carta, hoje muito mais nós vivemos num mundo que é e-mail, né? Às vezes nós mandamos, a gente vê e-mails lá no nosso trabalho, lá eu e o irmão Gilmar, e-mails que se mandam lá para o Canadá, de repente é coisa de, reuniões que eles fazem lá, as pessoas aqui, pessoas lá, o mundo moderno, como nós falamos, Wagner, ali no Videiro em Casa, como será daqui 10 anos a tecnologia? Então hoje nós não vemos, mas uma coisa nós aprendemos nesse texto, Paulo se identificando, alguém prisioneiro, mas prisioneiro de Jesus Cristo. Privilégio. Você dizer assim, olha, eu sou um prisioneiro, mas prisioneiro de quem? Você é o prisioneiro de quem? Quem é seu dono? Paulo fala aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Quem foi esse homem? O homem que esteve do lado de lá. O homem que perseguiu a igreja.
fez o que fez pela igreja, negativamente. Hoje ele está dizendo, olha, eu sou alguém. Você se alegra ser alguém servo de Jesus? Que lindo que ele fala isso. Olha outra coisa que nessa carta de Paulo a Filemão, que nos chama a atenção. Ele diz, ele menciona ali aqui Filemão, a sua esposa Áfia e seu filho Arquipo, nosso companheiro de lutas. E ele não esquece da igreja que se reúne com você em sua casa. Queridos, muitas igrejas elas começam reunidas em casa. Ela começa com um grupo de pessoas aqui, outras pessoas ali, depois há um ajuntamento. Então aqui Paulo, nessa carta, ele está nos ensinando que há um destino dessa carta. E ele vai, nessa carta, ele faz uma saudação dizendo: a vocês, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, Pai, do nosso Senhor. Tem algumas pessoas, eles me intitulam que todas as mensagens que eu mando, eu falo graça e paz. Seja pessoas, às vezes eu mando zap para pessoas, né, como eu mandei esses dias para um equipamento eletrônico, eu coloquei lá, olha, sou Isaac aqui, se você não é cristão, você não tem Jesus no coração, quero saudar você na paz de Jesus. Por quê? Nós precisamos identificar. Quero chamar a sua atenção aqui. Essa foi a parte introdutória, da nossa mensagem. Agora eu quero extrair algumas lições aqui para nós. Versículo 4 a 7. Nós precisamos aprender com esse texto. E conhecerás. Nós vivemos num mundo que muitas vezes nós reconhecemos as pessoas pelo nível social, pela conta bancária, pela cor da pele. Nós reconhecemos a pessoa pelo o partido A, partido B, partido C. Hoje, as pessoas te dão valor se você está inserido no grupo delas. Se você tem que fazer parte dela, você tem que estar junto com elas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você foi útil para mim. Você foi útil para mim. Então nós precisamos dar graças a Deus. Reconhecer as pessoas. Do verso 4 a 7, Paulo diz, orando por elas, nós precisamos orar. Versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ou seja, nós precisamos reconhecer as pessoas como nós reconhecemos as pessoas no nosso dia a dia, orando. Talvez você não precisa pegar o seu celular, enviar uma mensagem para elas, mas dizer todas as manhãs como eu abençoe. Às vezes eu saio, estou lá na porta, no portão de casa, esperando o ônibus, eu começo a orar por algumas pessoas. Eu aprendi já faz tempo. Orando. Aí quando eu vou dormir, eu falo assim, está faltando algumas pessoas. Alguém aqui sabe que eu oro por você todo dia? Eu mencionei algumas vezes, mas oro pela minha família. Oro pelas irmãos que eu pastorei. Oro por tantas situações. Orar. Ou seja, nós reconhecemos as pessoas orando. Nós reconhecemos as pessoas reconhecendo a sua fé, seu amor, com os santos em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está reconhecendo tudo isso de fé.
Nós olhamos para esse texto aqui, o ápice desse texto, nós vamos chegar daqui a pouco, quando envolve alguém que viu que Paulo, no seu trabalho, no seu caminhar missionário, teve o privilégio de estar com esse homem. Paulo chega ao ponto de homem agora, mas somente um. Vamos chegar lá. Como que nós reconhecemos as pessoas? Conhecendo elas, abençoando. Das coisas que nós ouvido aqui. Quem jamais nesse lugar fome, de remédio. Nós detectarmos alguma coisa, nós perguntarmos, vou mencionar o nome aqui de pessoa que eu tenho amado muito. Todas as vezes que a gente conversa, ele cita um ou dois nomes. Mas não, viu? Só que eu estou amar muito essa pessoa. Muito, muito. Quando eu estudando essa mensagem, essa pessoa ela se encaixa nesse conhecer as pessoas. Por quê? Quando nós nos preocupamos com elas. Quantas pessoas nessa semana nós reconhecemos? Quantas pessoas nessa semana nós oramos? Essa semana, quantas pessoas nós falamos de Jesus para elas? Quantas vezes essa semana nós mostramos o caminho, a verdade? Irmãos, eu confesso para vocês. Estamos vivendo dias difíceis. Mas eu tenho orado ao Senhor. E nossa igreja aqui, continue no mesmo sentimento. Nós reconhecemos pessoas que nós, ao olharmos para elas, nós vamos pedir a Deus que eu possa ajudar. Ali, às vezes, quando dá, a gente quer, nós temos aprendido com essa fala. Às vezes, amado, eu e você temos as seria mais lindo nós o apóstolo Paulo me ensina, escrevendo a Filemão, ele reconhece as pessoas. E agora vamos para o verso 8 a 16. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Que o servo do Senhor deve ser o quê? Amados, tem convivido, visto histórias no seio da igreja. Seio da igreja. Você vai tratar um assunto, a pessoa olha para você e fala assim, eu estou orando a Deus para dar tudo errado na vida da pessoa. Orando a Deus, tudo errado. Olha o apóstolo Paulo nos ensina do versículo 8 e 9, o respeito. Alguém pacificador, ele fala, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que cumpra com seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Amados, Filemão era um homem, tinha muitos escravos. Tinha muitos escravos apostos a trabalhar para Filemão.
E aqui Paulo, nesse contexto de pacificador, ele respeita Filemão. Ele fala, olha, Onésimo é alguém que fez algo de errado, ele precisa voltar, obedecer aquilo que, como ele como o dono, Paulo diz, que ele faz isso, tendo liberdade para que ele cumpra. E há muitas lições por aí que as pessoas pegam esse versículo, eles só ficam nesse versículo. Eles param nesse versículo, daqui eles tiram ideias, filosofias, ensinamentos errados. Mas o contexto aqui que do verso 8 a 16, Paulo vai ser alguém que exerce pacificação. Jesus não falou isso na maior escola dominical do mundo. Jesus lá no monte. O que Jesus fala dos pacificadores? Você quer estudar, estuda lá. Eu sim. Maior escola dominical em céu aberto. Lá foi a maior escola. Como quando eu leio aquele texto, eu fico imaginando, eu gosto de estudar, entrar na história, eu fico imaginando Jesus um pouco mais alto, aquelas multidões lá e Jesus recitando as bem-aventuranças. Aí vem essa pessoa dizendo, oro. Eu falei, irmã, pessoa na época, minha função é levar, tratar esse assunto, aquilo que Deus. Nós somos pessoas racionais. A Bíblia fala que não há nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma realidade que Deus. Uma das coisas que as pessoas elas dizem para mim, ou talvez para você, eu não perco a oportunidade. Elas falam assim: tem jeito para tudo, não tem jeito para. Se a pessoa fala isso, eu grito por dentro, glória a Deus. Medo para morrer. Ou naquele texto de Paulo, mesmo que morra, mesmo que você morrer aqui, estou fazendo uns check-ups aí, a gente fica com medo. A gente fica com medo. Humanamente, a gente fica com medo. Eu vou ficar com medo de coisa. Né? Estou vivendo nessa terra, mas tem uma terra muito boa para mim. Muito boa. Muito linda. Eu não quero isso para minha vida. Deus me chama. Será lindo? Por isso, vamos entender, temos pacificação. E nós precisamos aprender. Verso 9, olha aqui que Paulo fala. Você quer ser um pacificador? Use aquilo que o Senhor tem nos ensinado, o amor. O amor é o elo da pacificação. Paulo fala do amor. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, porém, Paulo, já velho, agora também prisioneiro. E poderia falar tantas outras coisas. Você quer ser um pacificador? Olha o que um pacificador faz. Homem ou mulher que deseja fazer a vontade de Deus. Mostre para as pessoas elas mudarem. Olha o verso 11. O apóstolo Paulo, argumentando com Filemão, diz: antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil. E agora ele é útil. Você? Amados,
Uma das coisas que a gente percebe na trajetória da vida é a gente tem um bloqueio de nós fazermos evangelismo. O escritor de Hebreus diz que nós precisamos estar lá, nos sentirmos como nós estivéssemos. E aqui Paulo está dizendo, olha, esse homem fez algo errado, ele é passivo de punição, ele é passivo de uma correção, mas agora ele é uma pessoa que é útil. Estou mandando ele para você, mas agora ele é útil. Ele vai ser útil para você, Filemão, mas está sendo útil para mim. Ou seja, mudança de vida foi o argumento que Paulo usou. O sábio Salomão, sabe como que ele usou pacificação? Duas mães. Começa a fazer as perguntas. Quem é uma mãe aqui? Gostaria de errar o seu filho ao meio, fazer uma parte para coisas que aqui Salomão entendeu. Farei isso com a outra mãe. Ou seja, você quer ser um pacificador? Mostre para as pessoas. E nas pessoas. Quem ouviu falar aqui do Paulinho Bang Bang? Aquele homem, ele falava que a maior alegria dele era quando ele enfrentava a rota. Rota lá atrás. Falava assim que era o ápice dele quando ele estava fazendo alguma coisa errada, ele tinha que confrontar. O homem, sabe o que ele faz hoje? Pregador da palavra. Este homem aqui que nós estamos falando, o apóstolo Paulo, veio lá no começo da sua conversão. Quando foi enviado até ele, as pessoas duvidavam. Duvidavam da sua. Por isso, queridos, que nós continuemos aqui tendo a visão de evangelizar os presídios. Que nós tenhamos as visões aqui de evangelismo, de pregação da palavra de Deus, independente de qualquer pessoa que entrar aqui nesse. Nós devemos fazer como o apóstolo Paulo. Nós precisamos pregar o evangelho, ir até eles, mostrar o evangelho de Jesus para eles. Agora, a decisão. Nós não podemos aqui ter esse bloqueio, colocar esse muro, e essas pessoas não carecem de Cristo lá. Nós estamos falando aqui de alguém que é escravo, que fugiu, mas há contextos e mais contextos. E muitas vezes nós olhamos assim, não, eu não vou evangelizar aquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso. Quantas pessoas, quando o Paulinho Bang Bang disse assim, olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje o que eu fazia antes, eu vou recompensar trabalhando para Jesus, evangelizando, ensinando e fazendo aquilo que as pessoas falaram para ele assim. O apóstolo Paulo vem aqui. Pacifica isso. Entendo. Filemão, devolvendo o Onésimo. Você vai ver o Onésimo? Diferente. Olha o verso 15 e 16. Olha a providência de. Olha a providência. Não só alguém que está ligado em sintonia com Deus pode escrever coisas tão maravilhosas como. Olha o verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não, mas como um escravo. Muito além de escravo.
amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Tanto como uma pessoa. Que coisa linda. Coisa linda. Deus nos leva algumas vezes a lugares que nos mostrar. Aqui é a providência divina. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não foi por acaso. Ele fugiu daí, mas Deus tinha um propósito. Voltando. Os irmãos acham que ele voltando como fez, ele fugiria novamente. E o que nós aprendemos? Pacificação. Mostra provisão. Pacificador, quando está na rua, onde for, evangeliza. Entrega um folheto, evangeliza com a sua vida. Muitas pessoas nos conheceram antes, elas vão nos conhecer agora, vai falar. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo uma providência. O ápice desse versículo, que eu considero um dos mais lindos desse capítulo, dessa pacificação do apóstolo Paulo, colocando como ele, Filemão, Onésimo, Jesus Cristo. E ele vai falar no versículo 16. Olha o que ele fala no versículo 16. Não mais como escravo, mas agora muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E agora muito mais a você, tanto como uma pessoa quanto a mim. Porque ele é? Seja, amados, olhando para a vida de Paulo, a intimidade que o apóstolo Paulo tinha, ele jamais falaria de Onésimo com essas palavras tão lindas, tão profundas, ele não falaria. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo de Deus. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Muito importante. Nós precisamos estar sempre olhando principalmente para esse texto, para outros mais textos. As pessoas possam olhar em nós e... Antigamente, na época do meu avô, nós éramos conhecidos com aquelas pessoas que andavam com a capa preta, né? O Edmilson está até... Capa preta. Hoje nós vivemos uma fase que nós temos celulares, tablets e... Como está a nossa pacificação? Último lugar, nós não necessitamos e jamais vamos fazer isso. Ter isso na nossa mente. Desistir das pessoas. Versos 17 a 25. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Assim, se você considera companheiro na fé, recebe-o se estivesse... Devemos existir. Vamos caminhar para esse final da mensagem. Alguém muito especial existiu. Eu aprendi desde pequenininho. Na Igreja Paraíso. Aquelas historinhas que nós estudamos ali, né? Que na época eu falava com... Nós aprendíamos ali na... Jesus Cristo, diante do pecado de Adão e Eva. Nós estamos à porta de comemorar o Natal. Lá atrás, no pecado de Adão e Eva,
Eu já sabia como resolver. Sabia. Basearia. Ou seja, queridos, não desistamos das pessoas. Não desistamos das pessoas. Quando eu leio esse texto, às vezes me vem à mente de desistir de coisas, de situações, de pessoas, mas a palavra de Deus fala: não desistamos das pessoas. Elas são projeto de Deus. O Senhor quer que as salve. E o Senhor quer que nós o fazemos. Nós façamos. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu não desisti de Onésimo. Não desisti de Onésimo. Irmãos, nós vivemos numa época que nós precisamos de resultados. O resultado que o Senhor vai pedir de nós. Quantas pessoas nós falamos de Jesus? Quantas pessoas nós testemunhamos de Jesus? Quantas pessoas nós levemos ela a uma reflexão que a vida delas pertence a Jesus, que Jesus pagou um preço por elas. Nós não vamos chegar lá no céu e o Senhor falar: olha, você aqui, o Isaac, trouxe uma pessoa para o Evangelho. Quantas coisas realizei? Já viu aquela Senhor, Ele espera de nós, querido, a intenção do nosso coração. A quantidade é o Espírito Santo. Esses folhetos que basicamente nós já entregamos mais de 2.500 folhetos, período que eu aqui estou. Se Deus permitir, algumas já adentraram esse lugar. Outras mais vão adentrar. O Espírito Santo de Deus vai falar. Por isso que Martim Lutero disse que nós éramos mesma misericórdia que Onésimo, Jesus teve. Coloca que esse autor de Onésimo e nós. Diz que ele pega as 96 teses, dia 31 de outubro de 1500. Celebre esse pensamento que nasceu no coração de Lutero, perdure no nosso coração. Desista das pessoas. Não desistir das pessoas. Você falar para Deus assim: Senhor, como o Senhor não desistiu de mim. Fico imaginando Paulo, o texto dele ali, não tinha uma escrivania, para alguns tem problema de curiosidade. Um negocinho aqui, né? Coloca uma luz, põe uma luz mais forte. Aprendemos. 30 autores, diversas diferenças de outra coisa que nós precisamos aprender com esse. Nós não desistimos das pessoas. Paulo aqui está dizendo a Filemão: recebe-o agora. Recebe-o agora.
Ele está te devendo alguma coisa. Está faltando algo que ele fez, que aqui o Senhor fez, que ele tinha dado alguma coisa diferente. Ou Jesus Cristo é algo parecido sobre isso. Nós não tínhamos direito a nada, mas o sangue que Jesus verteu na cruz, aquela cruz dolorosa, ele nos restituiu a verdade, nos restituiu a liberdade, restituiu. Ou seja, nós precisamos colocar em prática, desistir das pessoas, é perdoar as pessoas. Paulo está dizendo, olha, que não estou concordando com o seu erro, mas perdoe, coloque na minha conta quando eu for até aí. Eis o que te... Amados, a palavra de Deus nos ensina nesse texto. Desistir das pessoas. Nós olharmos para as pessoas. Éramos errantes. Vivíamos num caminho sem esperança. Nós vivíamos num caminho de perdão, sem certezas. Saia daqui nessa noite entendendo isso. Aquilo que fico imaginando, e alguns autores, teólogos e pastores, tendo que uma dessas cartas maravilhosas de Paulo, Paulo se identifica como alguém que lá atrás usou a mesma misericórdia que o Senhor usaste com ele lá atrás. Ele usou. Não desista das pessoas. Não desista das pessoas. Desista de orar pela sua igreja. Desista de orar pelos. Estou aqui, membro e ajudante de todos os dias eu oro pelo meu. E até esse tempo eu estava lá atrás liderando. Hoje eu estou sendo. Eu amo ser liderado. Você não quer desistir das pessoas? Casal lindo chegando aqui. Faz como. Desistir das pessoas. Nós sairmos amanhã, onde nós estivermos, olharmos para as pessoas e dizer: não desistir das pessoas. Ensinarmos as gerações e as gerações que estão vindo aí. 5G, tecnologia. Nós falamos na Videira em Casa, 10 anos, como será? Mas nós mostrarmos a ela que Jesus continua sendo o mesmo. Tecnologia pode estar aqui, né? Cadê a metaverso pode estar aqui, mas Jesus está mais presente na nossa. Pode acontecer o que acontecer, nós não tenha medo, queridos. Não tenha medo. O inimigo das nossas almas vai querer que nós desistamos das pessoas. Que o Senhor nos ajude a compreender com esse texto tudo aquilo que Ele quer nos mostrar. Possamos fazer mediante a sua vontade. Amados, tudo que nós estamos aprendendo aqui, tudo que você aprendeu na sua vida,
Uma vez me perguntaram o que a igreja está sofrendo. Buscada vai fazer ter orado a Deus junto com planos. Todos os dias. Veja, queridos, texto. Quem que dialogou, mostrou verdades e de meus imitadores. Como ele disse aqui, eu sou duro. O Senhor nos ajude a compreender. Nós temos muito por fazer. Muito por fazer. Nós temos pela frente muitos onésimos. Onésimos nós vamos encontrar essa semana. Pessoas que a família, de alguma forma, colocou lá embaixo. Para terminar, a nossa atitude. De razões que talvez nós estivermos no tribunal, ápice da grande vitória do advogado. Devolvendo. Estou chegando. Jesus nunca prometeu. Eu chego nesse lugar aqui, ficam falando, profetando.
Senhor, nos ajude a identificar. Senhor, nos ajude a identificar as pessoas que ali, que elas deram oportunidade a nós. Deus, nós olhamos para a nossa, concordamos, éramos com Deus, mas quando nós olhamos para a nossa vida, Deus, não tem como não se emocionar, agradecer. Nós continuamos Onésimo, mas agora Onésimo, transformados pelo sangue de Jesus, transformado agora, ó Deus, pela aquilo que nós sabemos, Pai, que é metanoia, mudança de pensamento, de atitude. Quando nós olhamos para a nossa vida, ó Pai, nós concordamos com Lutero, Senhor. Cruz. Cruz, garantia. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa. A ascensão de Jesus ali para aquelas mais de 500 pessoas. E a palavra de Deus que está aqui à nossa frente, nós a cremos com toda a verdade. Nós não duvidamos de nenhuma palavra, nem de uma vírgula que aqui está, Senhor. Queremos agradecer. Queremos nos agradecer ao Senhor, Pai. O Senhor transformou a nossa vida. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, trouxe para a sua mão. Deus, obrigado, Deus, por esse capítulo que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós possamos aprender com esse capítulo para a nossa. Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo a morrer naquela cruz por nós. A vida delas não se encerra por aqui como aulas, discipulá-las, dizendo delas. Eternidade. Deus, que tempo é esse? Precioso é esse que nós obedecendo. Deus, continue nos fazendo servos, Senhor. Continue nos fazendo pessoas que estejam pregando aqui, aonde nós estivermos, Senhor. Velho que transformou, né? Deus, como é bom servir ao Senhor. Bom saber, ó Pai, que mesmo a misericórdia que o Senhor relata aqui todas as manhãs. Aquelas misericórdias de hoje, nós cremos que amanhã. Deus nos ajude, Pai. Difíceis nesses dias, ó Pai. Às vezes nós, como humanos, não entendemos. Toda a confiança. Nós depositamos aqui, Senhor, todas as nossas certezas. Tudo, Pai, nós queremos aqui depositar. Deus, como é bom. Desde lá do início. Desde aquela intenção do inimigo das nossas almas lá no perdoa com este mundo.
possa passar geração e geração. É verdade. Por isso que aqui Deus aplique, Pai, aquilo que o Senhor não provou ou falar. Sabes que desde quando eu ora, Pai, e devolvendo a palavra. A palavra que nós proferimos vai encontrar. Obrigado. Obrigado por essa igreja, Senhor, que prega a tua palavra. Obrigado por essa igreja, o Pai, que ama as pessoas, que importa com elas. Quanto é, o Pai, que desde aqui, todos os dias, orado por enfermos, orados por pessoas que estão em outros países, orado por enfermos. Deus, estou aqui quase 7 meses ou mais. Nunca vi nenhum dia. Igrejas, nunca vi aqui nessa e não ter necessidade ou coisa parecida. Bons, Pai. Tua igreja. Paulo. Vamos a Deus pela sua vida, pastor Isaac, nosso ministro de missões, pastor Vantuil, nosso ministro de integração, e nós agradecemos a Deus por poder aqui louvar ao Senhor. Parece que o resultado já foi definido e o candidato Lula, que estava preso e foi liberto pelo Supremo Tribunal Federal, por conta das influências políticas que lá existem, ele então teremos um ladrão presidente. Agora vamos ver os desdobramentos, isso de fato se concretizará ou não, né? Mas, de qualquer forma, tendo um presidente ladrão ou tendo um presidente que não tem corrupção, nós temos um só Senhor, o Senhor Jesus. E uma das coisas que Jesus, nós temos nele, é algo muito interessante. A palavra diz lá em Hebreus que não devemos nos aproximar do altar do Senhor, do nosso Deus, sem a convicção de que Ele nos entende. Ele nos entende, sim. Aí você imagina, Jesus sofreu tantas coisas. Ele foi difamado, injuriado, cuspiram nele, bateram nele, e ele sofreu muito, né? Inclusive, ele perdeu uma eleição. O próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, perdeu uma eleição e perdeu para um homicida. O povo escolheu homicida. O povo escolheu Barrabás. E quando o inferno estava em festa, dizendo, agora ganhamos, mal sabia que ali mesmo era maior de todas as derrotas. Quando olharam para Cristo pensando que ele estava morto, ressuscitou ao terceiro dia, vivo. E se pode ficar em pé, nós vamos já concluir, senão o pastor vai pregar de novo, o pastor Isaac pregou tão bem, né? Mas eu não posso deixar de lembrar as palavras do Senhor Jesus. No mundo tereis
mas fiquem bem tristes. Não, o que ele falou? Mas tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! O presidente da minha vida é Jesus Cristo. Sempre será. Amém. Hã? Olha, nós temos no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, nós teremos o aniversário da nossa igreja. 4º aniversário de organização e 1º aniversário nesse novo local. E eu já tenho 20 pessoas que eu convidei. Não sei quantas irão. 20. Você já convidou quantas? Letícia? 30? Que bom. 30 pessoas. William? Aquela turma toda lá. Pode trazer. Pastor, onde vamos colocar? Não faço a mínima ideia. Eles sentam e os membros da igreja ficam em pé. Né? Nós teremos aqui o pastor Paulo Roberto, lá da Igreja Batista do Novo Templo, em São Paulo, capital. É um homem de Deus. Muito abençoados com ele. Teremos também o irmão Ricardo, membro dessa igreja, que mora em Santos. Né? E ele estará participando. Eu passei umas aulas de canto para ele, né? Então ele vai estar cantando aqui. Quem que já ouviu o irmão Ricardo cantar, diga amém. Canta bem, né? Lembra dele? Então. E ele estará conosco, se o Senhor permitir. E teremos um culto, claro, especial, de aniversário da nossa igreja. Não é relevante isso, mas vamos perguntar para a Glorinha. O bolo do que é mesmo, Glorinha? De nozes. Vai. Nozes, hein, irmã? De nozes. Olha, você que está me ouvindo aí na internet, está convidado. Não para o bolo, para a palavra, mas vai comer o bolo também, claro, né? Bolo de nozes. Gostoso, porque é aquele lá que a gente provou, né? Gostoso. Pensam, né? Todos tenham uma ótima semana. Convidem outras pessoas para estarem aqui nessa igreja tão nova e tão firmada em Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse culto, pela palavra, pela exposição da sua palavra, baseada em Onésimo. E, ó Deus, mal sabia ele que na prisão ele seria libertado quando conheceu Jesus. Pai, abençoa o pastor Isaac, sua filha, seu ministério. Abençoa, Senhor Deus, todos os membros de Videira, nossos missionários espalhados por 4 continentes. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, a fim de que nessa semana, Senhor, as tuas direções do país possam estar em cada momento. Despeça-nos agora, Senhor, sob a tua paz, sob o teu amor, sobre o conforto do teu Espírito.